Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Para o vídeo de hoje, eu estarei dando continuidade a essa pequena série de vídeos sobre conceitos fundamentais da disciplina histórica. Certo? No vídeo anterior eu falei um pouquinho para vocês sobre o conceito de historiografia, que nada mais é do que a forma como os historiadores escrevem a história, a corrente historiográfica que eles seguem, o seu método, o seu aporte teórico, enfim, todos os recursos necessários para a escrita de um trabalho histórico adequado. Então, nesse sentido, para que esse empreendimento seja realizado, é vital que haja um componente. Componente este que eu diria é a nossa matéria-prima. A partir dele é que o historiador realiza o seu trabalho, correto? Naturalmente, refiro-me ao conceito de fonte histórica. Mas o que são essas fontes? Quais os tipos? Será que com o decorrer das temporalidades houveram mudanças? Será que o homem da Idade Média, que produzia determinado objeto, determinado documento, é o mesmo homem que fazia essas mesmas ações, só que no período contemporâneo? É sobre essas questões que nós iremos dialogar a partir de agora, correto? Bem, a fonte, sem dúvida, é a nossa matéria-prima. É a partir dela que o trabalho histórico é construído. Então, a priori, eu preciso fazer a devida classificação sobre essas fontes. Em primeiro lugar, nós temos fontes materiais, que basicamente seriam documentos, textos escritos, textos jurídicos. Um grande exemplo eu posso citar seria o Código de Hammurabi, certo? Os pergaminhos do Antigo Egito, enfim, todo esse arcabouço que constitui essa cultura material. Mais adiante, nós veremos também a inclusão de certos livros raros, cartas, a questão da imprensa, os diários, que eram muito usados pelas pessoas antigamente, mas que hoje em dia eles estão praticamente em desuso por conta da forma como a pós-modernidade impôs o ritmo de vida para as pessoas. Então, por conta dessa correria do dia a dia, por conta dos diversos afazeres, das inúmeras atividades, compromissos, dificilmente você verá ou encontrará uma pessoa que registre todos os seus dias. Existe? Eu acho que existe. Mas, enfim, é muito raro, né? É uma coisa muito difícil de se achar hoje em dia por conta do ritmo de vida que as pessoas levam. O segundo tipo de fonte são as fontes arqueológicas. São as fontes que são encontradas nos sítios arqueológicos por arqueólogos, por geólogos, geógrafos, enfim, antropólogos que
se dedicam a estudar a etnohistória, certo? Então, essas fontes revelam, quando encontradas, elas possuem um grande valor por conta né, da sua variedade histórica, por conta da dificuldade em encontrar. Se você se lembrar de filmes, séries que tratam sobre essa questão arqueológica, você vai ver, ou propriamente documentários, você verá que o arqueólogo possui todo um cuidado ao tratar essas questões, certo? É um material muito raro, muito valioso e que deve ter o devido tratamento, certo? Terceiro tipo de fontes: as imagens, as pinturas, as fotos, certo? É muito interessante notar que esse tipo de fonte, elas são, do ponto de vista histórico, bem interessantes para se trabalhar. Só para citar alguns exemplos, certo? Temos os quadros de Pedro Américo, de Vitor Meirelles, que são grandes nomes da arte brasileira. Por exemplo, o quadro da Independência, aquele quadro, aquela pintura famosa de Tiradentes, todo esquartejado. Temos também a pintura da Primeira Missa, que retrata aquele choque cultural entre os tripulantes e os recém-chegados portugueses, quando da sua chegada aqui no Brasil, seu contato com os povos indígenas que aqui já habitavam, aquele contraste, aquele choque de culturas, todo aquele momento em que o pintor busca descrever esses costumes, essa tradição europeia muito alicerçada na questão católica, certo? Mais tarde também, com a chegada das ordens religiosas, em especial a ordem jesuítica. Então, as pinturas, depois as fotos, são bastante importantes e são elementos fundamentais para o empreendimento de um trabalho histórico, certo? Por último, na questão da classificação, nós temos que é conhecida como a história oral, ou seja, são os relatos, as falas, os discursos, certo? Então, esses registros orais, eles também podem indicar muitos elementos históricos que se perderam durante o tempo. Por exemplo, se você for fazer uma pesquisa sobre o período do regime militar aqui no Brasil, a ferramenta da entrevista é extremamente válida. É algo formidável para se utilizar, pois, assim como hoje, naquela época, você pode encontrar diversos relatos sobre o acontecimento histórico, certo? Diversos pontos de vista, as formas como as pessoas enxergavam o processo como um todo, a forma como elas entendem o processo, as representações históricas envolvidas neste discurso popular. Se, por exemplo, uma pessoa fala X, a outra fala Y, uma fala que foi golpe, a outra fala que foi revolução, certo?
a terceira fala que foi contra a Revolução. E a partir desses registros é possível fazer um método dialético de confrontação e a partir disso obter um conhecimento formidável a respeito daquele objeto de estudo, certo? E por fim são essas as classificações. Você tem a cultura material, a questão arqueológica, a questão pictórica das imagens e a questão oral, os registros orais, certo? E no trato com a historiografia, esse assunto ganha um contorno a mais, porque, por um lado, nas escolas como o positivismo de Augusto Comte, o historicismo de Ranke, entendem as fontes como propriamente um documento que deve possuir um caráter oficial. Esse documento será a forma como se construirá a história oficial, a história definida pelo Estado, certo? Em especial, o Ranke, que entendia que o trabalho histórico era a busca pela verdade, embora se saiba que não é possível, hoje em dia, alcançar 100% da verdade histórica, mas naquela época ele acreditava que era possível. Então, a história só se fazia a partir de documentos oficiais. A partir da década de 30 do século XX, com a Escola dos Análises, nós temos essa abertura documental. Nós temos a história enquanto disciplina dialogando com outras áreas do saber. A história não fica só entre os seus pares. A partir da Escola dos Análises, os historiadores irão dialogar com os geógrafos, com os antropólogos, com os economistas, com os filósofos, os sociólogos e assim por diante. O conhecimento é gerado a partir deste intercâmbio de ideias, de teorias, teses, enfim, de todo esse arcabouço teórico epistemológico. Então, a partir dessa abertura, a gama de fontes se torna infinita. Porque, por um lado, eu tinha só o documento oficial, agora eu tenho a história voltada para questões que eram negligenciadas pela escola anterior. Como o próprio Mark Bloch falou, a história é a ciência dos homens no tempo. Não existe homens, e aqui eu falo homens na condição de humanidade, apenas pela via estatal. Todas as sociedades, independente do tempo histórico, elas possuem uma complexidade que supera o Estado. Certo? Cadê a história sobre o cotidiano, sobre os costumes, sobre o modo de vida, sobre o trabalho, sobre produção? Certo? Então, a Escola dos Análises propicia essa abertura. E aqui também a gente tem que pontuar que o marxismo também tem o seu ponto de contribuição nessa
nessa variação de foco da história, certo? Então, grupos, camadas populares que não eram vistas, passam, a partir de agora, a serem objeto de estudo para a história. Na terceira geração da Escola dos Análises, essa abertura documental se consolida, certo? Então, a partir da terceira geração, tudo é fonte. Qualquer coisa é fonte. Por exemplo, quando eu decidi fazer uma mini biografia de Joaquim Nabuco para o meu artigo de TCC, quais as fontes que eu utilizei no meu trabalho? Eu utilizei matérias jornalísticas, utilizei cartas e utilizei o diário de Joaquim Nabuco, onde ele faz relatos de sua presença durante a revolta da Armada. A partir desses relatos, é possível correlacionar a personalidade, o homem Joaquim Nabuco, com o seu tempo. E, sem dúvida, é o principal objetivo de uma biografia, visto que antes a biografia era desconsiderada e depois de um certo tempo, recentemente, a biografia foi reconsiderada. Mas por que ela foi desconsiderada? Porque antes o trabalho biográfico era feito centrado apenas na figura biografada. E a partir do momento em que existe a relação existe a relação da biografia com o tempo histórico, com um espaço, aí sim é plausível e aceitável realizar este tipo de trabalho. Foi o que eu fiz. Então, a partir de cartas, jornais e diários, eu construí um trabalho sobre Joaquim Nabuco e a revolta da Armada, certo? Então, todas essas fontes citadas, cartas, fotos, jornais, diários, relatos orais, documentos oficiais também, todas as fontes elas devem ser preservadas, devem ser conservadas de maneira adequada. Todas as cidades aqui do Brasil, elas possuem seu arquivo público. Aqui onde eu moro, você pode ir lá, consultar o seu arquivo, o seu documento. Existe toda uma série de procedimentos. Você tem que chegar lá, agendar o seu horário, usar luva, usar máscara, enfim, todos esses cuidados, tanto para a sua saúde quanto para a preservação dos documentos que, por conta de sua idade, requerem cuidados especiais, certo? Esta foi a aula de hoje. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço. Eu peço que você curta o vídeo, comente, diga o que você achou, diga se a aula foi clara para você, deixe sua crítica, sua sugestão. Enfim, vamos dialogar e construir esse conhecimento de uma maneira saudável, certo? Eu vou deixar aqui na descrição o link para a compra do meu e-book que eu escrevi sobre a história do Brasil. É um e-book relativamente médio, onde eu pontuo e faço um panorama geral sobre os principais acontecimentos do nosso Brasil, desde a colônia até
os dias atuais. Então, a partir desta leitura, você terá toda a base para começar a estudar a nossa história. Ele é indicado para alunos desde o ensino fundamental 2 até o público em geral. Esse e-book foi escrito para todos. Ele irá lhe ajudar a passar de ano, irá lhe ajudar no Enem e irá lhe ajudar na sua vida como um todo, agregando conhecimento para você, certo? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!